O título da mensagem é A Insana Sabedoria Humana. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte assim para ele: você é sábio, meu querido? Olha, por que insano, pastor? Aquilo que traz a ideia de louca, a louca sabedoria humana. Livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte, e vamos para o texto, aleluia, do 18 ao 23, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é o quê? Sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de quem? De Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que os seus pensamentos são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia! Palmas para Jesus por essa palavra gloriosa. Amados, o que nós podemos trazer para a nossa vida? O que importa para o nosso viver esse texto? O que tem a ver, o que está acontecendo aqui com as nossas vidas no dia de hoje? Tem absolutamente tudo a ver. Tudo importa, é importante. Primeiro passo, primeiro ponto que é importante na verdade, nós somos guiados pela palavra de Deus. Então quem dá o norte do nosso viver é a palavra. Então já entendemos que o que está escrito aqui dentro importa para nós. Segundo passo, nós devemos aplicar, passar pelo filtro cultural da época do apóstolo Paulo, trazer para a nossa cultura, aplicar aqui e poder seguir o que o Espírito Santo usou a vida de Paulo para instruir a igreja de Corinto. Terceiro, por que importa? Porque na Bíblia Sagrada está expresso, escrito, a vontade de Deus para a terra, para os seres humanos. Alguém pode dizer assim, eu creio em Deus, mas só se conhece Deus pela palavra. Ele se revelou na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. E esse Pai que se revelou na pessoa do Filho, a história do Filho está registrada na Bíblia Sagrada. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele está escrevendo baseado na história de Jesus. O apóstolo Paulo, que foi instruído por Cristo na Arábia Saudita por 3 anos e meio, e ele fala isso em uma das suas cartas. Ele fala, o evangelho que eu recebi do Senhor. Mas ele mesmo não andou com Jesus. Mas diz ele que Jesus passou para ele esse evangelho. E ele recebeu esse evangelho por revelação divina, porque Cristo passou para ele. E hoje ele passa para a igreja de Corinto, e o Espírito Santo usa esse mesmo texto para instruir a nossa vida. Por que o título da mensagem é A Insana Sabedoria Humana? Porque o maior problema que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto era que muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus consideravam-se sábios neste mundo. E isso para o reino de Deus é uma coisa altamente destrutiva. Quando Deus, ele nos adota como filhos, ele não nos adotou para que nós fôssemos sábios segundo os padrões humanos. Mas ele nos adotou para que pudéssemos ter a sabedoria que vem dele.
Mas a igreja de Corinto estava tendo vários problemas que eu já comentei com vocês. Divisões, contendas, inveja, vários problemas na igreja. Isso por quê? Porque a raiz do problema é o orgulho, o ego humano. Mas isso se manifestava em forma de virtude. Muitos cristãos na igreja, na cidade de Corinto, consideravam-se sábios. E eles diziam: olha, segundo o que eu entendo, tem que ser assim. Segundo o que eu entendo, tem que ser dessa maneira. Tem que se fazer desse modo. O caminho certo é esse. E começou a haver divisão dentro da igreja. Começou a haver contenda dentro da igreja. E Paulo, ele instrui, como nós já estudamos aqui e já lemos. Ele instrui dizendo: olha, eu fundei aqui a igreja, coloquei aqui um alicerce inabalável que é Cristo. Apolo está edificando, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A honra e a glória é do Senhor. Só que no final desse assunto, que é o versículo 18 ao versículo 23, o apóstolo Paulo, ele traz um diagnóstico e um remédio. E esse diagnóstico e esse remédio é o que importa também para nós nessa terra. Porque primeiro ponto que ele destaca aqui é que o homem é o único entre as espécies que consegue enganar a si mesmo. O homem é o único entre as espécies vivas na terra que tem a habilidade, a capacidade de enganar a si mesmo. Se você olha para o leão não consegue se enganar. Por quê, pastor? Um leão ruge. Você nunca verá um leão tentando uivar. Porque quem uiva é lobo, não é leão. O leão não busca enganar a si mesmo, tentando ser o que não é, tentando parecer o que não é. Ele não engana a sua própria natureza. O leão não rejeita a sua condição. Ele não rejeita a sua espécie, a sua genética, a sua limitação. Ou vou usar um termo bíblico, que o apóstolo Paulo também usa: o leão não rejeita a sua vocação. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve assim, considerem a vocação de vocês. Então vou usar esse termo bíblico: o leão considera a sua vocação. Ele não foi feito para uivar, ele foi feito para rugir. Então ele ruge. O lobo da mesma maneira. É uma espécie diferente de animal, com um cardápio um pouco diferente, com uma estrutura diferente, com uma biologia um pouco diferente. Mas o lobo, ele não tenta rugir, ele uiva. Você não vai ver um lobo tentando engrossar o seu tom de voz e tentando parecer com um leão. Por quê? Porque ele não engana a si mesmo. Entre todos os seres viventes, existe um grupo que é conhecido por serem seres humanos. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Mas entre todos os seres viventes da terra, sejam os animais, os humanos, as plantas, a botânica, entre todos os seres que há vida, o ser humano é o único que tem a débia, a habilidade de enganar a si mesmo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios, no versículo 18. Leia aí comigo. Ele diz assim, que ninguém engane a si mesmo. Que ninguém engane a si. O apóstolo Paulo, ele declara exatamente que o homem engana a si mesmo quando ele se considera sábio neste mundo. Então o apóstolo está olhando para a igreja de Corinto e dizendo: olha, igreja, vocês estão tendo esses problemas que vocês estão tendo, porque vocês estão enganando a si mesmo. Vocês estão se considerando sábios neste mundo. Olha o versículo 19 e 20, o que diz:
Porque a sabedoria deste mundo é o que, igreja? Loucura diante de quem? A sabedoria deste mundo é loucura diante dos homens? É loucura diante dos reis? É loucura diante dos animais? É loucura diante de quem? De Deus. Diante de quem? De Deus. Aqui o apóstolo Paulo não está de maneira alguma desprezando a sabedoria humana. Que hoje, trazendo para os dias de hoje, hoje nós estamos muito mais avançados em conhecimento, seja tecnológico, científico, em todas as áreas, psíquico, nós estamos muito mais avançados do que Paulo e os seus contemporâneos na sua época. Mas Paulo não está desprezando, dizendo que a sabedoria humana não serve para nada. Paulo está dizendo, diante de Deus, diante de quem? Diante de quem? A sabedoria humana é o quê? Ah não, pouca gente falando. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele, meu irmão. Fala para ele assim, meu irmão. Você está prestando atenção? Fala para ele. Vamos lá, o pastor vai perguntar. A sabedoria humana diante de Deus é o quê? Loucura. Isso não sou eu. Não estamos dizendo que é desprezível a sabedoria humana. Mas diante de Deus, diante de quem? Diante daquele que nós cantamos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Diante desse. Não é diante de mim, não é diante do José, não é diante da Maria, é diante de Deus. A sabedoria humana é loucura. É loucura. E olha o versículo 20. O 19 ainda. Pois está escrito, ele apanha, ele pega, ele surpreende. É isso que quer dizer. Ele apanha os sábios deste mundo, amém? Na sua própria o quê? Astúcia, na própria astúcia deles. Então o sábio, ele é encurralado na sua própria astúcia, na sua própria esperteza. Olha para mim, o sábio é encurralado por quem? Por quem? Por Deus, na sua própria esperteza. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele, você se acha esperto? Deus encurrala o esperto na sua própria esperteza. Porque diante de Deus a sabedoria humana é o quê? Loucura. Podemos ser sábios diante de qualquer um, mas diante de Deus é loucura. E Deus não precisa desmontar a nossa sabedoria. Ele nos encurrala, Ele nos apega, Ele nos prende, Ele nos deixa sem saída na nossa própria esperteza, na nossa própria astúcia, na nossa própria habilidade de argumentação, de cognição, de pensamento, de raciocínio. Pensa qualquer coisa que seja uma habilidade que uma pessoa tenha. Deus pega ela, Deus encurrala essa pessoa na sua própria esperteza. Deus faz com que, porque quando Deus se apresenta, Ele é a própria sabedoria. Ele é a sabedoria que está acima de tudo. Deus é tão grande que a Bíblia diz que a sua paz excede o que, igreja? Todo entendimento. Ninguém consegue compreender. Deus não precisa que o sábio fale besteira. O sábio pode falar a coisa mais profunda dele. Deus ainda chega e fala, isso não é nada, deixa eu te falar algo. Aí quando Deus fala, o sábio se rende e diz, eu nada sou, nada entendo, nada falo. Eu lembro de Jó. Quem conhece a história de Jó? Quem já leu o último capítulo de Jó, são 42 capítulos. O último capítulo de Jó diz assim, falei de coisas que não entendia. Coisas inefáveis, profundas demais para compreender. Por isso eu me humilho no pó. Está lá. Jó se humilha no pó, de reconhecer que diante da sabedoria que ele falou,
quando nos capítulos anteriores do livro dele, Deus aparece para Jó e diz para ele: Jó, aonde estava tu? Deus só faz pergunta. Deus não fala nada, Deus só fez perguntas que Jó não sabia responder. Deus fez, a primeira pergunta que Deus faz é essa aqui, ó: aonde estava tu quando eu criei a terra e firmei os alicerces dela? Jó não sabe. Jó tinha uma resposta, mas não era necessário responder. Por quê? Porque Jó não existia em ninguém, só em Deus. Porque quando Deus formou o mundo e colocou os alicerces da terra, não existia raça humana. Toda a humanidade era uma molécula, se assim eu posso dizer, da existência de Deus. Como assim, pastor? A humanidade vivia em Deus, vivia em Deus. Porque quando Deus criou o boneco Adão não tinha vida, mas o boneco Adão passa a ter vida quando Deus faz o quê? Sopra em suas narinas. Ali vai uma molécula da existência de Deus. E quando Deus criou os céus, a terra e os fundamentos, Deus não tinha criado ainda nem o primeiro homem, que era Adão, quanto mais Jó. Então quando Deus pergunta para ele: onde estava você quando eu criei tudo? Não existia, Senhor. Eu estava geneticamente tão distante que nem existia a humanidade. Existia apenas o Senhor, que quando criou o primeiro boneco, tu soprou parte do Senhor e o boneco passou a viver. E daquele boneco veio gerações, até eu existir. Ou seja, Jó não precisou responder. Apenas a pergunta de Deus fez a sabedoria de Jó ser completamente destruída. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você reconhece a sua vocação. Como assim, pastor, vocação? Sua condição, seu estado. Quem você é, qual sua capacidade, quais suas limitações. Mas olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo percebe e ele fala isso: o homem é o único entre as espécies que engana a si mesmo. E aí eu percebo, eu fui pesquisar em algumas fontes de psicologia, o ato de se considerar sábio, não sendo, porque a pessoa se considera, mas não é, na psicologia brasileira é conhecida como auto-engano. Repita aí: auto-engano. Um ser humano que se considera sábio, mas não é, ele está cometendo o que na psicologia se chama auto-engano. Agora, por que esse ser humano não é? Porque a sua sabedoria está errada? Não, porque a sua sabedoria diante de Deus é nada. Então quando esse homem se acha sábio, a ponto de determinar coisas espirituais que estão na competência de Deus, ainda que a sua sabedoria tenha coerência, na verdade esse homem está cometendo o quê? Um auto-engano. Porque se achar sábio, não sendo sábio, na psicologia se chama auto-engano. E o que é auto-engano, pastor? Às vezes é uma forma de proteger o ego. Proteger o quê? Ou evitar sofrimento emocional. Por exemplo, alguém pode se convencer de que é um ótimo motorista, mesmo tendo vários acidentes, para não ter que admitir que precisa melhorar. Imagina uma pessoa, ela se convence, ela diz: não, eu dirijo muito bem. Eu dirijo muito bem. Agora, por que ela se autoconvence? Ela está convencida de si mesma que dirige bem, mesmo que as evidências provam o contrário. Porque uma pessoa que está sempre cometendo avarias no carro tem algum problema. Então há alguma coisa, alguma área que precisa melhorar. Mas a pessoa, ela se autoconvence. Ela se autodetermina: não, eu sou um bom motorista, para não ter o quê? Que admitir que precisa melhorar.
Isso na psicologia se chama autodefesa. Ou autoengano, melhor dizendo. Vou dar outro exemplo. Alguém pode minimizar, pode o quê? Minimizar os problemas de um relacionamento para não ter que enfrentar a possibilidade de terminar. Como assim, pastor? Imagine você, pai de um filho adolescente, e esse filho adolescente está andando com más companhias, companhias que estão aliciando ele para as drogas, companhias que estão aliciando ele para o crime, companhias que estão aliciando ele para a prostituição, mas são companhias que ele gosta. Então o que ele faz? Você está lá falando, meu filho, esse povo aí, essa turma aí não é gente boa, eles vão se dar mal, sai de perto deles. O que ele faz? Não, pai, nada a ver, pai. Ele só fuma uma maconha, pai. Não, pai, ele só falou que ele tem uma arma lá na casa dele. Não, pai, ele só cometeu um roubo lá, ele foi no mercado e roubou uma bala. Não, pai, a pessoa fica minimizando os problemas do seu relacionamento. Para quê? Porque ela não quer passar pelo sofrimento de terminar uma amizade. Ou aquela mulher que está apanhando 24 horas do marido. O marido um dia empurrou. No outro mês o marido deu um tapa. No outro mês o marido deu um soco. No outro mês o marido deu um chute. No outro mês o marido deu uma voadora. E aí o que acontece? A mãe vem, o pai vem, ela não, ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Ela minimiza, não, é porque, sabe, nem doeu, não, sabe o que foi? Eu caí. Ela fica minimizando o problema no relacionamento. Porque na verdade ela está num autoengano. Por quê? Porque a pessoa não quer passar pelo sofrimento de ter que romper relações. Eu não estou falando aqui que não tenha um exame em cada relação, mas eu estou dizendo num caso assim. O marido o marido ou a mulher. Hoje eu vi um vídeo de uma mulher que cuspiu no rosto do ex-marido, porque ela não queria deixar ele olhar o filho, a filha. E aí apontava o dedo e fazia assim, fazia assim. Foi lá na porta do trabalho dele. Poxa, o homem está lá trabalhando, paga a pensão direitinho. Segundo o vídeo, paga a pensão. E ela foi lá na porta do trabalho, ou seja, ela não consegue, ela minimiza as atitudes delas, o problema dela. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isso se chama autoengano. Por que ocorre? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, você sabe o porquê que ocorre o autoengano? Ocorre por dois motivos. Diga comigo, dissonância cognitiva e viés de confirmação. O que é dissonância? Uma diferença, uma separação, uma distância entre o que a pessoa enxerga de si mesmo, entre a realidade. Tem uma distância. A pessoa se enxerga sábia, mas não é. Então ela tem uma dissonância cognitiva. A cognição dela não consegue deixar ela notar que tem uma grande diferença entre o que ela pensa de si mesmo e entre o que de fato ela é. Entre o que ela pensa sobre um assunto e entre o que de fato o assunto é, as circunstâncias são. Ela tem uma dissonância cognitiva. E também um viés de confirmação. Ela confirma algo para ela. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, segundo a psicologia, o mecanismo da dissonância cognitiva, psicologicamente o autoengano, ele ocorre para reduzir, para o que, igreja? O desconforto mental. Uma pessoa entra em um estado de autoengano para reduzir o desconforto mental. O ser humano não gosta de queimar, vamos usar a linguagem popular, queimar neurônio. Por isso que a maioria das pessoas não gosta de resolver problema. Elas não gostam de abordar problema. Ai, tá bom. Ai, se você quer conversar para resolver, ai, tá bom. Aí tem um ditado assim, ó. Desculpa que o termo não é a linguagem que eu costumo usar, mas é a linguagem que aí no mundo diz. Quem mexe em muito esterco, o esterco só fede.
Se mexer muito na merda, é o que dizem, né? A merda só vai feder. Não, querido, precisa mexer. Só que precisa saber mexer. Você não mexe para cutucar, você mexe para remover. Eu nunca, quem aqui tem cachorro pode dizer que cachorro grande, porque melhor ainda, cachorro grande, que aí não é um cachorro, é um elefante quando evacua. Cachorro grande, quando você arranca e vai lavar o quintal, você tem que passar pelo sofrimento de lidar com o odor horrível que ele produziu, para chegar ao ponto do seu quintal ficar limpo e cheiroso. Só que a pessoa, ela tem o quê? O auto-engano ocorre para reduzir o desconforto. Há pessoas que não querem entrar em assuntos, porque elas não querem ter desconforto mental. Eu pesquisei, e o psicólogo Leon Festinger, ele propôs que, quando nossas crenças entram em conflito com a realidade, nossa mente edita a percepção para eliminar o estresse. O que esse psicólogo Leon quis dizer? Ele quis dizer que quando tem o que eu penso sobre algo, a minha opinião, e a realidade entra em confronto, entra em discordância, a realidade é uma, o que eu penso é a outra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a mente da pessoa que está em auto-engano começa a editar, começa o que, igreja? A percepção dela mesma. Para o quê? Para eliminar o estresse. Ela não quer ter desconforto mental, de ter que olhar para tudo aquilo e falar, poxa, eu estou errado. Poxa, então é muito, intelectualmente, é muito menos trabalhoso admitir que está certo e fechar os olhos para a realidade, do que ter esforço mental, ter que ter gasto de energia cerebral para reconhecer, eu estou errado nisso, naquilo não muito, mas nisso eu estou muito, naquilo eu não estou, nisso eu estou demais. Então o corpo faz isso, o cérebro faz isso. Na Bíblia, o texto que nós lemos, que Paulo diz que ninguém engane a si mesmo, o texto sugere que a pessoa pode se considerar sábia segundo os padrões do mundo, mas isso pode ser uma máscara para a mudança. É isso que Paulo está acusando. Vocês se acham sábios, mas na verdade, vocês psiquicamente, psicologicamente e emocionalmente, vocês estão mascarando a realidade, porque vocês não querem mudar. É muito mais fácil editar, fazer ter uma percepção diferente do real. O real está lá. Isso aqui é o que, igreja? Estou apontando para o quê? Um ventilador. Mas aí eu vou falar que é uma coisa que traz frio. Eu começo a editar a minha percepção. Eu começo a dizer, não, é um equipamento. Eu começo a fugir da realidade. Eu começo a dizer que é uma outra coisa. Não, mas eu penso assim, eu assim. Por quê? Porque por preguiça mental, pela pessoa não querer ter o esforço mental, a mente dela começa a editar a percepção da realidade. E estava acontecendo isso com quem? Com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto sabia que a realidade era que Cristo é tudo em todos. Eles sabiam disso. Sabiam. Olha só, vai para o versículo capítulo 1 para você ver. Pra você ter uma noção. Capítulo 1, versículo 4 diz assim. Olha como que era a mente do povo. Sempre dou Paulo falando, amém? Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a quem? A vocês em quem? Percebe que Paulo está falando, a graça foi dada em Cristo. Aí o 5, porque em tudo, vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o
conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nada, ou não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que ele está falando? Ele está falando, vocês receberam do céu tudo, diga tudo. A igreja de Corinto recebeu tudo do céu. Só que olha que mudança. Aí Paulo chega aqui e diz assim, ó, no versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vixe, quando um líder começa a falar assim com você, ó, em nome de Jesus eu lhe peço, bomba vai vir. Porque se ele chega a ter que usar o nome de Jesus para um filho de Deus poder obedecer, é porque o negócio está feio. Não porque ele tem uma grande bronca, é porque você não está sendo tão obediente quanto deveria ser. Quanto a Bíblia ensina que nós deveríamos ser. Porque se Deus olhar para mim e falar assim, Benjamin, pastor Benjamin, em nome do meu filho amado Jesus eu lhe peço, me obedeça. É porque eu estou com um histórico grande de desobediência. E é isso que Paulo está falando. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. Não é o pastor Benjamin que quer, é Bíblia. Todos estejam de acordo naquilo que falam. E não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam o quê? Unidos no mesmo modo de quê? É no mesmo modo. É engraçado, não é unidos só no mesmo assunto, é na mesma forma. Ah não, eu obedeço, mas eu obedeço assim, quando me dá. Aí o outro, não, eu obedeço, mas eu obedeço na hora. Perceba que os dois estão unidos no conteúdo, mas na forma tem diferença. Porque um obedece e o outro também. Só que um obedece de imediato, o outro obedece quando lhe sobra tempo. Os dois obedecem, mas em modo diferente. E aí Paulo está dizendo, estejam unidos no que falam e no mesmo modo de pensar. A gente vai rasgar isso aqui da Bíblia? Nós vamos rasgar isso aqui da Bíblia, igreja? Então não dá para ser um crente que rejeita a parte da Bíblia. E não dá para dizer, os pastores querem controlar. Bom, controlar o quê? Na verdade, né? Não tem o que controlar. Todos nós aqui, acorda de manhã, trabalha, paga aluguel, paga água, paga a luz, compra as coisas para comer, volta para casa e acabou. Vai controlar o quê? O que nós temos para controlar da nossa vida? Nada. Agora, não é aqui uma ferramenta de controle, mas é as características de quem vive no reino. Entenda uma coisa, você é pai, eu também sou. Eu sou de família grande, grande entre irmãos. Eu sou caçula de 7, 2 falecidos e 4 vivos. E eu sou o 7º. Eu digo para vocês, na casa da minha mãe, os irmãos não falavam a mesma coisa e não tinham o mesmo modo de pensar. É por isso que minha mãe queimou neurônio, teve muito problema, porque meu pai morreu cedo, para criar e educar e manter na linha 4 rapazes e uma moça. Agora, na casa de Deus, como diz o ditado aí, me perdoe o termo da palavra, o buraco é mais embaixo. Na casa de Deus, todo mundo fala a mesma coisa. E todo mundo tem o mesmo modo, a mesma forma de pensamento. Senão, você não é filho. É assim que funciona. Ah, eu não gosto, pastor. Paciência, é assim que funciona. Eu falei para você que eu iria lhe pregar o verdadeiro evangelho. Eu não falei para vocês? Falei ou não falei? Desde quando vocês me conheceram, eu falei, gente, eu não busco dinheiro, eu não busco poder político, eu trabalho, eu corro, eu tenho uma correria danada, eu ainda moro de aluguel, tenho um sonho de ter minha casa própria, tenho um sonho de prosperar. Então assim, estou provando para vocês que minha vida é essa aqui, tá entendendo? Se eu quisesse, a pastora quisesse dinheiro, a gente já meteria uma placa com campanha aqui, campanha da porta aberta, convido um monte de gente que está com problema, porque gente com problema é o que mais tem. Só faz oração, louvor, 15 minutos de palavra, 10 minutos de... Lê um versículo, mal explica, não se aprofunda e manda o povo embora e fala, olha, a campanha é de 7 dias, você tem que voltar. Se quebrar, a maldição aumenta.
É assim que você faz. Aí o povo volta por 7 dias, e aí é voto. E aí no final da noite, eu estou na pizzaria, na churrascaria, nos finais de semana, o meu carro não seria esse carro que é. Seria um carro de 300 mil. Pode ter certeza, em 6 meses, eu estaria aqui na minha casa com um belo de um carro. Porque eu conheço de perto pastores que fizeram isso. Pastores de bairro. Desde o início nós estamos falando. Desde 2014, quando fundamos essa igreja. O nosso objetivo, nós podemos ter falhas, mas o nosso coração é puro. O nosso objetivo é pregar o verdadeiro evangelho. E eu não sei se a igreja é espiritual para ouvir. Porque Paulo falou, eu queria falar com vocês como é espirituais, mas eu percebo que vocês ainda são carnais. Eu tenho que alimentar vocês com leite. Porque eu rogo em nome de Jesus Cristo, que vocês tenham o mesmo falar e tenham o mesmo modo de pensar. Perceba que a igreja é enriquecida em tudo. Ela tem sabedoria, ela tem dom, ela tem palavra, ela tem conhecimento, mas ela está dividida. Por quê? Porque cada um acha que é o Einstein do reino de Deus. Cada um se considera o comentarista do reino dos céus. Não, porque não deveria ser assim. Não, cada um tem sua opinião. E quando os filhos de Deus começam a ser sábios segundo os padrões humanos, sabe o que ocorre? Divisão. E na casa do Pai não tem divisão. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: eu deixarei de julgar a casa, se eu vou julgar o mundo? Pelo contrário, eu trarei juízo, primeiro para os de dentro, depois para os de fora. Deixa eu lhe contar uma coisa, para quem lê Bíblia sabe. A surra, a cintada, o juízo, a repreensão, o castigo virá primeiro para a igreja. Para depois ele aparecer no Armagedon e julgar o mundo. Primeiro a igreja vai passar todo o período na terra tendo um pregador chato, falando que você está em dissonância da realidade bíblica. Porque nós poderíamos chegar aqui e você vai prosperar. E você sair todo, eu vou prosperar. Mas não, você tem um pregador chato. E aí você vai para outro lugar, você fala, não, vou para outro lugar. Lá no outro lugar pode até ter um pregador mais moderno. Mas Deus ainda vai falar, porque o salmista Davi disse, se eu subir no mais alto monte, ali tu estás. Se eu descer na mais profunda profundezas, ali o Senhor está. Se eu ir para o fundo do oceano, ali o Senhor está. Quem escapará do Senhor? Ninguém escapa das mãos de Deus. Eu posso fugir do homem, mas ninguém foge de Deus. Jonas fugiu de um local. Ele estava em Israel, foi para Jope, de Jope foi para Tarsis. Ele fugiu do centro de adoração, mas lá no meio do oceano, lá no meio do mar, Deus estava. E Deus fez uma tempestade se formar. E Deus fez aqueles homens jogar Jonas fora. Porque o próprio Jonas falou, se vocês me lançar no mar, tudo acalma, porque o rebelde aqui sou eu. Ó, quando a pessoa tá fazendo o que é errado, mas sabe o que está fazendo. Porque Deus pode até ter alguns filhos que são um pouco rebeldes. Mas Deus não tem filho doido não. Que, eu não sabia. Sabe sim que está errado. Sabe que está na maldade, sabe que está no engano, sabe que não é o que Deus quer, ainda coopera, me joga no mar, gente, porque se você me jogar, acalma tudo. Os homens não pensaram 2 vezes, jogaram Jonas no mar, a tempestade se acalmou, e aí a Bíblia diz que Jonas morreu, porque Jonas morreu, e depois de morto, um grande peixe engole Jonas. E eu não vou entrar aqui o texto que mostra que Jonas morreu, porque a pregação não é sobre Jonas, amém? Leia o livro de Jonas, é 4 capítulos. Lá tem um detalhe, na oração dele que ele diz que morreu. E aí o grande peixe engole ele. Quando o peixe engole, Deus ressuscita Jonas. Quando Deus ressuscita, Jonas ora.
Aí Deus fala, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu sou misericordioso. Então, ó, como é que a minha misericórdia vai se manifestar? Tu vai estar aonde eu mandei você estar. E a Bíblia diz que o grande peixe regurgitou Jonas em Nínive, no lugar onde era para ele estar. Jonas pregou no ódio, na força da raiva. Tem problema não, querido. Tem gente que Deus vai quebrar os céus, quebrar a terra, rachar o universo no meio para te salvar. Ainda que tu faça na força do ódio, da raiva, por amor à tua alma, para que você não padeça no inferno, Deus vai te forçar a fazer. Tem gente que Deus abre mão. Eu não entendo o porquê, não me pergunte, porque é o mistério da graça. Como o apóstolo Paulo diz, tem coisas que não dá para explicar, que é o mistério da graça. Mas tem gente que Deus fala assim, você quer ir para o mundo? Então vai para o mundo, vai. Ah, mas eu quero me prostituir. Vá. Show. Tem gente que Deus fala, vá. Não tem nenhuma resistência. Vai para motel, vai para prostituição, vai para droga, vai para violência, vai para onde você quer. Agora tem gente que Deus fala assim, ó, tu é aqui, rapaz. Aqui. Não, mas eu quero um pouquinho, quero nada aqui. Eu não quero nada aqui. Eu não quero aqui. E não me pergunte o porquê, gente. Não me pergunte o porquê. Na Bíblia tem um monte de gente que desobedeceu a Deus e nada aconteceu. Aí Jonas não quer pregar. Deus força ele. Tu vai. Deus lança Jonas no mar. Deixa Jonas morrer. Ressuscita Jonas. Aí Jonas, oh, Senhor. E Jonas faz uma oração. Eu falo, tudo bem. Eu te perdoo. Olha a forma do meu perdão. O grande peixe vai te regurgitar, vai te vomitar em Nínive, aonde era para tu estar. Você se acha sábio? Eu vou te mostrar que eu te encurralo na sua astúcia. Tu achou que pode fugir? Tu achou que tu me promete uma coisa, tu abre a boca e me fala coisas, e depois você acha que você tira a mão, que você bota a mão? Querido, o povo não entendeu o que Jesus disse. Aí, daquele que bota a mão no arado e retrocede. E deixa eu te perguntar, arado não é ministério, não é ser pastor, não é ser músico, arado não é ser obreiro, arado é ser crente, cristão. Ai daquele que me entrega a tua vida e depois quer fazer da vida dele o que ele bem quiser. Ai daquele. Arado não é ministério, querido. Ah não, mas tem que trabalhar. A palavra para trabalho que Jesus prega é para todo cristão. Não é para quem tem título. Não é para quem, eu estou livre disso, que eu não tenho nada, eu não quero ser nada. Querido, a tua demência teológica é mais insana do que a tolice do mundano. Por quê? Porque arado tem a ver com entregar a vida para Jesus. Jesus disse, quando estava falando de entregar a vida para ele, calcule bem a perda. Se você vai construir uma casa, vê se o dinheiro dá. Se você vai guerrear com o exército, vê se o dinheiro dá. Portanto, eu digo, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Calcula, porque vai ter coisa que você vai ter que negar. Todo mundo aqui aceitou, não aceitou? Vai ter que negar. Credo é imposição, pastor. Como eu disse, tem pessoas que Deus fala, vá. Agora tem pessoas que Deus fala, Um dia Deus usou a vida de da pastora e falou assim para mim, fala para ele. Ai dele. Se ele pensar, no dia dele pensar em adulterar, fala para ele que eu mato ele antes. É engraçado, você vê tanto, não que eu queira, mas você vê tantos pastores adulterando e Deus perdoando. Davi adulterou, Deus perdoou, não que eu queira. Mas começa a bater na tua... A Bíblia diz que Davi era segundo teu coração. O Senhor nunca disse que eu sou segundo teu coração. Então eu não me coloco na posição de Davi. Ele era segundo teu coração. Quem sou eu? Quem sou eu, meu Deus do céu?
Quem sou eu? O grão de trigo no meio dessa safra caído. Quem sou eu? Ninguém percebe. Diante de Davi. Aí Davi adulterou. Não que eu queira, repito. Davi adulterou. O Senhor olhou para ele e falou assim: eu apartarei de ti a morte. Passarei de ti a morte. Ou seja, não vou te matar. E aí puniu ele, claro. Aí se eu pensar, tu me matas. Ele não me respondeu nada. Não me pergunte por quê. Eu só sei que tem pessoas que quer o mundo? Vá. Não é porque Deus é seletivo, é porque Deus tem o controle de todas as coisas. Não é porque Deus ama uns e menos outros, é porque Deus tem o controle de todas as coisas. Eu não entendo. É o que Paulo chama de o mistério da graça. Eu não entendo. Mas tem uns que eles falam: pensa, formaliza a ideia. Eu nunca formalizei de adulterar. Mas formaliza a ideia. Planeja algo maquiavélico para você praticar uma coisa ilícita. Faça. Eu lhe mato. O que eu fiz? Fiquei resmungando contra Deus? Continuei no trilho que eu estou, filho. Então não me pergunte como e nem por quê, porque eu não sei te responder. O que você sabe, pastor? Eu sei que é assim, porque é assim, acabou. Quando você lê a Bíblia, você vê isso. Aleluia. Aí, olha só, o povo tinha sabedoria, o povo tinha conhecimento, o povo tinha tudo, mas Paulo está falando em nome de Jesus. Falam a mesma coisa. E tenha o mesmo modo de pensar. Olha o versículo 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. E que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunte assim para ele: qual é o teu propósito aqui? Fala para ele assim, mas tem ousadia. Você não vai falar com cara feia, você não vai falar bravo, mas você vai falar com um tom sério e com a voz firme. Fala para ele: você vem aqui terça, sexta e domingo. Qual é o teu propósito, meu irmão? Porque você tem que começar a responder para você mesmo qual é o seu propósito. Você está fazendo o que aqui? Eu tenho que ver, né? Se eu sair, ai daquele. Se sinta agraciado. Eu prefiro ter um Deus que me ama dizendo: ai de ti, se botar a mão na arada e retroceder, do que um Deus que me larga na prostituição. Qual é o resultado da prostituição? Uma desgraça de vida na terra e uma morte eterna. Você acha que é isso que eu quero? Ah, mas eu vou ganhar dinheiro traficando. É sério isso? É sério isso? Me diga qual traficante que vive com paz. Isso não é a polícia, é o outro da outra facção correndo atrás para matar ele. Ah, não, porque agora eu vou largar Jesus. Para quê? Para eu trabalhar de manhã até a boca da noite, 6, 7 horas da noite, chegar em casa e ficar assistindo. Vai largar Cristo para ficar em casa assistindo. Que porcaria é essa? Desculpa-me aqui o termo, mas que miséria de vida é essa? Vou largar Cristo por causa de sofá e televisão? É sério? Eu prefiro um pai que me diz: ai de ti. Ai de você se botar a mão na arada e retroceder, do que um pai que fala assim: vai, eu te entrego as suas paixões. Deus, que me livre de ser entregue às minhas corrupções, os meus delírios sexuais, a minha mente pervertida, o meu coração avarento. Deus me livre de ser entregue a esse corpo da morte. Coloque-me aqui, Senhor. Se eu for rebelde, me pega como um pai que quer que o filho tenha sucesso. Pega eu, me pega, Senhor. Me coloca aqui, me pega pelo colarinho e fala: rapaz, vira homem, vira crente. Eu prefiro um pai. Então se sinta agraciado. A Bíblia diz lá em um livro de Hebreus: se eu vos repreender, alegrem-se, porque vocês são filhos. Porque o pai só repreende e castiga aquele que o ama. Sabe por que eu estou ouvindo essa palavra? Porque essa palavra é para mim também. Sabe por que eu estou ouvindo? Porque Deus me ama. Agora seria o momento em que nós deveríamos cantar: Ele me ama, Ele me ama. Agora seria. Cadê o diante do trono aqui? Cadê você dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama? Sabe por que você não consegue dizer? Porque você não entende a Bíblia. Tu não lê Bíblia. Aí Deus repreende a cada um de nós, a gente fica incomodado. Bendita a surra que a minha mãe me deu.
não me deixou enfiar uma bituca de cigarro na boca, nem um gole de cerveja nos lábios. Bendita a surra que minha mãe me deu, foi uma só, mas bastou. Parece que eu apanhei para a vida inteira, Deus o livre. Mas bendita a surra que ela me deu. Nunca agredi mulher. Claro, sou casado só com uma, né? Minha primeira esposa. Nunca agredi minha esposa. Nunca agredi minha esposa. Namorei uma moça antes da Roberta. Nunca puxei pelo braço. Nunca xinguei de os nomes que se xinga. Vagar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu, ó Senhor, eu te louvo. O louvor que nós deveríamos cantar é: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Ao ouvir uma pregação dessa, nós deveríamos cantar: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei. Oh, eu cantarei louvores. Eu te louvo, Jesus. Ainda me ama. Ah, meu Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado, o Senhor ainda nos ama. Aí Paulo diz para eles aqui no versículo 11, meu Deus, isso aqui não estava nem no esboço, eu estou lendo aqui por informação, para lhe dar informação bíblica, porque não está nem no meu esboço de pregação. Diz aqui no versículo 11, pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, quando estive com vocês,
anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitindo sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem as dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitindo a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta em Deus, predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conheceu as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que reconheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma, ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Na psicologia, o auto-engano é um mecanismo de defesa do ser humano. Para não admitir que estamos errados, o que dói no nosso ego, criamos uma narrativa interna, onde somos as vítimas ou os gênios incompreendidos. Ninguém me entende, ninguém me entende. Isso é auto-engano, usado como mecanismo de defesa. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 18, versículo na parte B. Olha o que diz: se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, perceba, amados, olha para cá. Neste versículo, o auto-engano ele serve muitas vezes para manter a autoimagem inflada. Olha como que é a pessoa se considerar sábia. O organismo dela, a mente dela, melhor dizendo, usa o auto-engano para manter uma imagem inflada. A pessoa sente que ela está certa. Não, e cada dia que passa, não, eu estou certo. Não, eu estou certo. E a pessoa se enche achando que está certa. Como é que isso funciona? É tipo uma defesa de identidade. Se a minha identidade depende de eu ser o mais esperto ou o mais espiritual, o meu cérebro, ele vai ignorar qualquer erro que eu cometer, para que eu não precise lidar com a frustração de ser um ser humano limitado. Como é que funciona isso, pastor? O auto-engano, ele funciona como uma defesa.
que está atrelada à identidade da pessoa. A pessoa, ela se enxerga de uma maneira tal que ela vai se achar mais esperta ou mais espiritual, e os erros que ela comete, o cérebro dela começa a ignorar automaticamente. Ela não percebe os erros que comete. Ela não percebe os erros que comete. Para o quê? Por que o cérebro faz isso? Porque o cérebro, ele não quer passar pela frustração. Ele não quer ter o esforço mental. É por isso que a Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O crente que não gosta de pensar, muito franco, eu fico só observando. A gente brinca assim, né? Ah, Deus me livre ler esse livro. Ah, Deus me livre, Deus me livre ler. Deus me livre. Querido, o crente deveria amar ler, porque a única geração que vai aguentar, ou melhor, vai manter a leitura na terra, daqui muitos anos, serão os crentes. Porque pelo menos no Brasil, o índice de leitores está diminuindo. Mas você ainda encontra dentro das igrejas, porque é a maior parte das igrejas, viu? Não acho que as igrejas são só essa famosa que você encontra por aí. Tem muita igreja séria, muito pastor honesto e sério. E lá eles estão dizendo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É um lugar onde você encontra adultos sendo incentivados e cobrados a ler Bíblia. Porque não é normal você encontrar um crente preguiçoso mentalmente, não gosta de abordar um assunto, porque cansa demais. Não gosta de entrar a fundo, porque eu não quero entrar a fundo. Não gosta de ler, porque é muito complicado. Não é normal. Se a palavra está dizendo, mas buscai, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma das formas de renovar a mente é a leitura de um bom conteúdo espiritual. É a forma de renovar a mente. Você jamais saberia a história de Jesus nos seus detalhes se você não se debruçasse na sua casa para ler a Bíblia. Eu jamais saberia pregar se eu não tivesse lido a Bíblia. Eu não saberia o que fazer diante de dois irmãos que estão brigando na igreja. Eu não saberia como agir, a pastora não saberia como agir se nós não lêssemos Bíblia. Não é normal. E nós estamos normatizando essas coisas. Nós estamos normalizando. Nós estamos tratando como se fosse normal. Mas não é normal. Não é normal você passar uma semana inteira e não ler um versículo. Não é normal. E eu não estou falando como cidadão terreno. Eu estou falando como cidadão do céu. O salmista Davi disse assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que tu guarda a palavra, meu querido? Se não lendo, pastor, eu ouço o Senhor. Tu me ouve na terça que tu vem. Tu me ouve na sexta que tu vem. Tu me ouve no domingo que tu vem. Eu não estou todo dia na tua casa, mas a palavra de Deus está lá. Guarda ela no teu coração. Como é que tu vai guardar? Como é que você vai entendê-la? Como é que você vai discerni-la se tu não lê-la? Então não é normal. Eu vou reparando, mas não é normal, não é normal, não é o certo. O certo seria nós dizer, porque cérebro é igual músculo. Se você treinar, ele cresce. Cresce no sentido de conhecimento. Eu odiava a leitura. Eu vim amar a leitura depois que eu entrei para a faculdade. Entrei para a faculdade de Direito, fiz faculdade de Direito. E ali eu repeti em todas as matérias. Então eu repeti um semestre inteiro. Tive que começar o semestre. Aí eu descobri o direito penal. E me apaixonei por direito penal. O meu sonho era ser delegado. Andar com aquela harmona na cintura, de terno. Parecendo um detetive dos Estados Unidos. Era o meu sonho, meu sonho. Meu Deus do céu, ser delegado. Aí aquilo me puxou. Só que o Senhor estava me preparando para ler a Bíblia. Quando eu voltei para casa com uma sede de ler. E aí essa sede já era do Espírito Santo. Quando eu voltei com uma sede de ler, eu só tinha qual livro em casa? A Bíblia Sagrada. Tinha tudo que eu precisava, mas era a Bíblia Sagrada. Eu sentei e li. Quando eu li, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, no quarto eu terminei o livro de Mateus. Quando eu terminei, eu tive um encontro com o Espírito Santo, que foi um marco na minha vida.
O meu encontro só aconteceu porque eu li a Bíblia. Não é normal. Não é normal. Mas me permita aqui falar do remédio. Porque o apóstolo Paulo já falou, o ser humano é o único entre os seres viventes que tem a dádiva, tem a capacidade de enganar a si mesmo. Nenhum animal, nenhuma espécie consegue enganar a si mesmo, só o ser humano. Ele força, porque tem que ter uma força cerebral, né, para enganar a si mesmo. Mas só o ser humano consegue. O que a psicologia chama de auto-engano. Mas, como tudo na palavra de Deus, Deus sempre tem um remédio para cada um de nós. Quem quer ser curado aqui, diga glória a Deus. Deus tem um remédio para a tua vida. Olha aí na Bíblia. Está onde? Está na Bíblia. Está onde? Está na Bíblia. Como é que tu vai ser curado se não ter ler Bíblia? Tem que ler Bíblia. Olha o que diz aqui. A parte C do versículo 18. Vixe, pastor, eu nem sabia que existia a parte C. Para mim era só A e B. Existe C. Quando o versículo é muito grande. A parte C é o finalzinho. Faça-se louco para se tornar sábio. Vamos ler de novo? Você localizou aí? Faça-se louco para se tornar sábio. Qual é o remédio, amados? Ser louco. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, você se preocupando em ser sábio. E ficando cada dia mais doente. E a cura, meu irmão, é ser louco para esse mundo. Tu tem que andar na contramão do mundo, querido. Tu tem que andar na contramão do que você acha que é certo e errado. Porque o certo para muita gente, alguém que nos afronta no trânsito, é falar na mesma altura. Tu tem que andar na contramão, tu tem que ser louco. Só o louco fica calado. E deixa o agressor falar sozinho. Tu tem que ser louco. Tu tem que ser louco. Muito louco. E aí Paulo, ele não tem medo de falar. Faça-se louco para se tornar sábio. Quer sabedoria? Quer ser sábio? Eu vou te falar. Faça-se louco para ser um verdadeiro sábio. Porque para esse mundo, tu tem que ser um louco no mundo. Para estar sábio diante de Deus. Tu tem que ser louco. Para não ter mais amor no seu casamento. Né? Nós estamos conversando? Não tem mais amor no casamento. E você fala, não. Espera aí, eu não sinto nada. Mas espera aí, eu vou lutar por isso aqui. Tu tem que ser louco. Porque no mundo de hoje, não precisa nem faltar o que eles chamam de estar apaixonado. Não precisa nem faltar. Estando apaixonado, as pessoas ainda querem viver fascínios sexuais. Não precisa nem acabar o que chama de paixão. A pessoa ainda quer viver, casada com a outra, ainda quer viver fascínios sexuais. Tu tem que ser louco para ser marido de uma mulher só, para ser mulher de um homem só. Tu tem que ser louco para ter a oportunidade de beijar, de abraçar e tu não fazer. Tu tem que ser louco, tu tem que ser maluco. E é isso que é o remédio. Para quem se acha sábio. Para quem acha, tu tem que ser louco. Tu tem que ser muito louco para ser humilde. Tu tem que ser muito louco para estar na igreja os dias de culto. Tu tem que ser muito louco para orar todo dia. Tu dobra o joelho. Tu não vê ninguém. Tu não ouve ninguém. Mas tu está lá. De manhã, de tarde, de noite. E às vezes, de madrugada. De manhã, de tarde, de noite. E às vezes. De manhã, de tarde, de noite. E às vezes. Aí tu está lá. O ímpio olha e fala, para que orar tanto? Quem aqui, algum parente de você, já olhou para você e disse assim, para que orar tanto? Diga amém. Porque ele estava te achando um louco. Mas é isso que é o remédio para essa insana sabedoria humana, para essa loucura da sabedoria humana. Você tem que ser louco, você tem que andar na contramão do mundo. O mundo está todo assim, deixa a vida me levar, vida leva. E está todo mundo indo. Está todo mundo indo para fofoca, está todo mundo indo para mentira, está todo mundo indo para violência, está todo mundo indo, qualquer moda que aparece, está todo mundo aderindo. Tu tem que ser louco para parar, analisar, olhar, observar. Tu tem que ser louco para não ter lucros, quando o negócio é ilícito, tu tem que ser louco.
Porque no mundo de hoje, o que fala é o dinheiro. E o apóstolo Paulo está dizendo: faça-se de louco para se tornar sábio. Perceba que o versículo continua sugerindo que se alguém se julga sábio neste mundo, torna-se louco para ser sábio. Psicologicamente, isso é um chamado para quebrar. Diga, quebrar. O segundo ponto que eu falei lá, o viés de confirmação. Por isso que esse é o remédio. Que você tem uma confirmação sobre você. Não, eu estou certo. Aí tu tem que ser louco para quebrar dentro de você essa certeza que tu tem. Que na verdade essa certeza é uma loucura. Do mundo, né? Uma coisa que está te enganando. Aí é o viés de confirmação. Por quê? Porque existe um problema no ser humano. Existe o quê? Em quem? Nós tendemos a buscar. Esse é o problema. Nós tendemos a buscar apenas informações que confirmam o que já pensamos. Isso cria uma bolha mental onde o auto-engano floresce. Então é assim, por isso que na igreja de Corinto ela tem divisão. Ah, eu não concordo com isso. Aí a gente tende a encontrar alguém, a gente vai buscando. O que você achou ali daquela tal coisa? O que você achou daquele microfone novo que compraram? O que você achou, não sei, o que você achou da moça operando a imagem do data show? O que você achou? O que você achou? Você percebeu, o pastor só vai com uma camisa branca? O que você achou? O que você achou do carro do pastor? O pastor comprou um carro. O que você acha? Aí quando a pessoa está pesquisando, ela está buscando. Aí ela acha alguém que é estranho, né? A irmã lá só quer operar. É estranho, né? Quando a pessoa acha, eu também penso igual. Então você tende a florescer, se alimentar. Por isso que você junta com pessoas para destilar o veneno. Só que esse veneno mata você, mata outra pessoa. A quem você critica, está indo, está vivendo. Só tu está morrendo. Só tu está morrendo. Falar do teu patrão, vou tirar aqui da igreja. Falar do teu patrão não empobrece ele. Ele está tendo o lucro, tendo o risco e tendo as despesas que sempre teve. Risco, porque assim, né? Todo mundo acha que é fácil ser patrão, mas ninguém quer botar o nome na reta. Ninguém vai ficar sem dever o cartão e o seu nome sujar. Ou você ficar prejudicado com o governo porque você não tem o dinheiro para pagar o imposto. Que o pior sócio é o governo, quando você é um patrão. Aí a pessoa fala mal. Ah, porque é o tamanho dessa empresa, tem 50 funcionários, e aqui sei lá o quê, o papel higiênico não é nem neve. Pô, tá discutindo papel higiênico, leva o teu então, pô. Mas fica discutindo papel higiênico não é nem neve, sei lá o quê, e sei lá o quê, e sei lá o quê. Eu vou lhe dizer uma coisa, o teu patrão está tendo o mesmo risco que sempre teve, está tendo as mesmas despesas que sempre teve, e o mesmo lucro, ou aumentando. Encontrar alguém para destilar o veneno, só mata você. Só destrói você. Porque todo dia você vai porque precisa de um salário. E cada dia que você vai mais insatisfeito. Então aquilo que você fazia com mais vontade, agora é mais doloroso fazer. Porque você se auto-envenenou. Assim é na igreja. Fala mal. Um dia você chega aqui e não tem mais vontade de estar. Só que não consegue voltar para o mundo. Porque sabe que a mão de Deus vai nos confins da terra. Aí não consegue voltar no mundo. Mas cada dia que vem é uma dor. Cada dia que vem é um sofrimento. Culpa tua. Você autodestilou o veneno em si mesmo. É a cobra. É a serpente que picou a própria cauda. O próprio corpo. Ela se auto-envenenou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, tem que ser tolo para isso. Qual é a solução que Paulo apresenta? É o que no texto se chama tornar-se louco. Diga, eu preciso ser louco.
Aí você pergunta, como assim, pastor? É ter humildade intelectual. É o reconhecimento de que nossos sentidos e lógica são falhos. Querida, a sua percepção é falha. Você não para pensar que você erra. Você não está colocando na somatória da vida que você pode estar errado. Você está tão certo de si, você não testou a sua certeza com ninguém. Tu não pegou a Bíblia e abriu para ver se realmente tu está certo ou não. Aí, quando ele diz ser louco, ele está dizendo, seja humilde intelectualmente. Reconheça que os nossos sentidos e lógica são falhos. Permita a entrada de novos dados e perspectiva. Por isso que a gente sempre diz, quando uma pessoa está infectada, ela nunca chega num crente espiritual. Ela sempre chega num outro morto. Porque se ela chegar num crente espiritual, o crente espiritual logo vai dar uma nova o quê? Perspectiva. E a pessoa não vai querer. Então a pessoa já não quer. Então ela precisa grudar num outro que está morto ou quase morto. Aí fica grudando num grupo de morto. Por quê? Porque ela sabe que se chegar num crente espiritual, o crente espiritual vai falar, mas peraí. A Bíblia diz assim, assim, assim. Aí a pessoa vai ser refutada. Como ela não quer ter esforço mental, como ela não quer mudar, como ela não quer reconhecer que ela está errada, está certo, está ligado à imagem dela, ela não quer, para ela é passar vergonha. Chegar num denominador comum de que ela está errada, é passar vergonha. Então como ela não quer, então ela já nem chega perto do espiritual. Perceba o que eu estou lhe dizendo. Se você que está aqui, alguma vez alguém já chegou e já te falou com você uma palavra tóxica, foi no momento que você não estava bem espiritualmente. Porque quando você está bem, você refuta. Porque quando você está forte, você fala, não, peraí, meu irmão, a Bíblia diz, e ainda que erraram com você, a Bíblia diz, perdoai 70, não tem escapatória. Erraram com você? A Bíblia também diz, o Senhor chega a ele com humildade e repreenda-o. Ah não, eu não quero, aí vai a preguiça mental, lembra que eu falei? Eu não quero nem abordar assunto, quanto mais mexe e fede. Ô frase tola, que a gente viveu falando tanto tempo. O próprio Deus desceu na terra. Perdoe-me aqui o termo, tá bom? Vou usar o termo da merda, tá? O próprio Deus desceu na terra para mexer na merda que nós fizemos. E nos trouxe vida. E aí fica um monte de gente, todos nós, merda, quanto mais fede, mexe. Ou quanto mais mexe, fede. Meu Deus do céu. Meus amados. Aleluia? Na Bíblia, Deus nos chama à humildade intelectual. O que Paulo nomina como fazer-se de louco para se tornar sábio. Eu não vou pedir para você abrir. Eu só vou ler esses dois versículos. Um de Provérbios e outro de Isaías. E nós encerramos aqui. Amém? Não precisa abrir. Mas olha só, a Bíblia não chama. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 3, para quem está anotando. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 8. Diz assim. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio a seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus olhos. Isso o que, pastor? Repito, confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Aí ele diz, isso será como um remédio para o seu corpo. Sabe por que tem gente morrendo espiritualmente? Não é porque Satanás está matando. A pessoa está se auto-picando como uma serpente que dá uma loucura nela e ela começa a picar a sua própria cauda. Ela se auto-envenena. Porque uma coisa é você ter o veneno. O veneno está numa glândula ali. Outra coisa é você mesmo se picar e espalhar o veneno para outras partes do seu corpo que não comporta aquela substância. Engraçado, né? Porque o veneno não está no corpo todo. Ele é acumulado numa parte do corpo da serpente. E é assim, meu querido.
Quando você tenta espalhar o teu veneno, tu está se picando sozinho e morrendo sozinho. Enquanto está contigo, ainda tem solução. Mas quando você resolve se espalhar, você começa a tocar no santuário de Deus. E aí, qual é o resultado? Morte para mim, morte para a pessoa. Isaías 55, versículo 8, versículo 9. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os caminhos de vocês não são meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Guarda essa palavra no teu coração. A insana loucura humana está matando você. A insana loucura, essa débil loucura, a insana sabedoria humana está matando você. Essa louca sabedoria. Eu sou sábio, não faça isso. Abra o seu coração para Jesus. Erraram comigo, pastor. Mexe no assunto, faça igual Jesus. Desceu na terra para resolver. Ah, vai custar muito caro. Que custe, resolva. Não quer resolver? Perdoe. E perdoar é um perdão verdadeiro. Perdoe. Se tu não aguenta resolver, eu não tenho jeito para resolver, eu sou ignorante, eu sou isso, eu já sou histérica, pastor. Não tem? Então perdoe. Não consigo. Então resolva. Por quê? Porque a ti mesmo você está se prejudicando. A mais ninguém, a ti mesmo. E Jesus não morreu na cruz para que você estivesse assim. Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos vida. E é por isso que Ele nos traz essa palavra hoje. Para que tenhamos vida. E vida com abundância. Eu olhei, eu estava orando. E eu falei, Senhor, eu creio numa igreja transformada. Não quero saber o que os meus olhos vê. Ah, o irmão está morto, a irmã está morta, a irmã não quer saber. Eles não são meus, são teus. Não é eu que os garanto, é o Senhor. Eu só estou aqui para dizer, quebra as correntes do diabo, quebra as correntes do engano, quebra a malignidade, muda caráter, muda coração. É o meu papel, eu estou aqui para jejuar, eu estou aqui para orar. Eu não estou aqui para preocupar se alguém vai voltar para o mundo, não vai. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que me preocupar, meu Senhor. Eu falando para o Senhor porque antes eu me preocupava. Eu não tenho que me preocupar, Senhor, se a pessoa vai para o mundo, ter medo. Não! São teus, está nas tuas mãos. Eu faço o que me é incumbido fazer. Agora eu confio no Senhor, que disse assim: ninguém arrebatará as minhas ovelhas que o Pai me deu nas minhas mãos. A grande pergunta é, olhe para o irmão que está do seu lado e faça para ele: você é a ovelha?